tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é o dia 19 de setembro de 2009, sábado. O verbete é o 1330, 7 páginas. Tem 60 elogias, tem 13 máximas. Esse aí alcançou um teto. A beatice é o tema. Isso é dentro da psicossomatologia. A beatice é a crendice hipócrita ou sincera, ou seja, a fé ou crença sem vivência pessoal direta da consciência, manifestando-se pensenicamente ainda em baixo nível de autodiscernimento. Agora, o achismo dogmático, as idiotices dos livros religiosos considerados sagrados, as tolices de todas as coisas e objetos tornados sacrossantos, as muletas místicas, as cangas psicológicas, as coleiras sociais do ego, o incenso cancerígeno, a anticiência do canonismo, as mentiras religiosas, a legislação canônica fossilizante, os absurdos do criacionismo, o santo do pau oco, a estagnação própria da religiosidade, acarretando a regressão automimética. Agora, nós falamos aí sobre a filiologia, duas condições aí sérias sobre a neofilia e a filiologia. Depois falamos sobre o amor ao barro e o amor à vaca, dentro da caracterologia. Depois, 12 práticas, no caso católicas, que criam o ranking da beatice. Depois, os casos de suicídios coletivos, que são conjuntos, ou os reflexos mais trágicos da beatice. Depois, nós mostramos 28 temas que são correlacionados com a beatice para quem queira estudar. E nós temos aí uma bibliografia com 35 fontes. E a frase enfática: a historiografia da beatice é a triste história da imaturidade consciencial, da inexperiência e da ignorância humana, crassa, desde tempos imemoriais, em todas as sociedades intrafísicas. A doença da beatice já alcançou ou alcança direta ou indiretamente você? Em quais injunções da existência? Às vezes não alcança a pessoa diretamente, mas ela vem por fora, né? Agora, se quiser aumentar aqui, não está tão difícil o aumento ainda não, sabe? É só aumentar a interação, antagonismo, faltam 2. E também na maniologia faltam 3. Tá certo? O verbete está bem denso, porque o assunto exige isso. Aqui nós estamos falando da badalada, a idolatria, oração, etc. Uma pergunta aqui. Tenho 46 anos e estou completando 5 meses de TENEP, sentindo muito pouco contrafluxo. Gostaria de entender alguns fatos. Minhas principais exteriorizações são palmo, fronto e sexo chakra. Existem diferenças nos objetivos e resultados em cada uma delas para a consciência que estou emitindo? Não. Isso aí existe mais assim porque você está em desenvolvimento. Isso é o início do seu desenvolvimento. Então essas coisas ocorrem para ver aonde funciona melhor. Agora, esporadicamente tem exteriorizações muito fortes no plexo solar, em forma de bolas. Por que acontece dessa forma? Isso é o desbloqueio do umbilico chakra. O umbilico chakra é o seguinte, é um dos mais bloqueados em todos os elementos da humanidade. Então isso aí, para quem começa a ter TENEP, está ótimo, isso é positivo para você. Algumas vezes tem absorção palmo-chacral. O que acontece? É por causa do desenvolvimento. Consigo apaziguar meu soma, mas tenho dificuldade de concentração mental. Isso é por causa do início. Com o passar do tempo, você vai dominar uma coisa e outra simultaneamente. Tem imagem com consciências que não conheço. Podem ser as consciências que estou atendendo? Pode sim. Tudo é uma questão de prever.
Em algumas situações, minhas pernas formigam muito. Pode ser uma sinalética ou é um tipo específico de doação energética. Não, isso são mioclonias. Todo mundo que está em desenvolvimento dos processos de energia passa por isso. Quero ressaltar que em nenhuma dessas situações tem ressaca energética ou me sinto mal. O que devo fazer em cada caso? Olha, você está ótimo, parabéns, você é fora de série. 5 meses já, e numa dessa, quer dizer que você está bem preparado para o processo. Agora, o que eu acho que você deve olhar é o seguinte: registra tudo isso para você aperfeiçoar a sinalética e queimar etapas nesse desenvolvimento para psique seu. Agora, outra coisa também é o seguinte: tudo que você está fazendo vai ser acumulado a parte positiva com o tempo. Até chegar um ponto que você vai ver que o seu corpo todo é um chacrão, quer dizer, um chacarão, quer dizer, uma chácara grande, ou seja, um chakra maior. Então, isso é importante você começar a ver desde já. Agora, ó, na ciência convencional, somente na neurociência e na neurologia, na psiquiatria, etc., na clínica, esse processo de formigar muito aí é um tipo de parestesia. Essa parestesia, ela é normal devido ao processo de evolução da pessoa e das sensações que ela tem. Você é um exemplo de pessoa que está preparada para fazer a TENES. Parabéns. Professor, na página 74, em culturologia, tem que tirar a letra A. A cultura, tem um A mais aqui. Isso. É isso, tá? Isso aí eu acho que lá nós já vimos, mas eu vou olhar aqui. Ok. Dentro dessa mesma questão da cultura da beatice, o que eu queria perguntar para o senhor é o que faz com que a pessoa ainda siga as crenças, mesmo tendo intelectualidade. Eu conheço pessoas extremamente inteligentes, mental soma, tudo certinho. Quase sempre é um problema, às vezes, de acomodação, é um processo, às vezes, de fazer o grupo, de participar, às vezes é um processo familiar, às vezes é para fazer média. A maioria é para fazer média. Fazer média? Fazer média. Você sabe o que é fazer média? Sim, mas é difícil até imaginar. Fazer média social. Não, todo mundo está nessa também. Ok. Muita gente começa a fumar, começa a usar cocaína, porque está fazendo média. Burro. Para ir com o grupo. São os burral, burril de burroide, aqueles que seguem a Maria vai com as outras, sabe? Sim. Aquela flor, Maria vai com as outras. Agora tem um outro aspecto, tem algumas consciências que até vivenciando o fenômeno parapsíquico, mesmo assim elas voltam e aí ainda não... A pior coisa que tem é o autoprostituto ou a autoprostituta, que é antípoda de quem foi estuprado. Raciocina bem. O autoprostituto, ele procura o assédio através do autoassédio. Agora, uma pessoa que é estuprada, ela passou pelo acidente de percurso. Isso aí já é outra coisa. Ela às vezes não procurou, mas houve uma predisposição na vida dela que ela não sabia. Essas duas diferenças aí estendem para isso tudo. O beato, por exemplo, uma pessoa fanática religiosa, é uma pessoa estuprada consciencialmente. Ela passou pelo estupro. É um lavado cerebral terrível. Isso é um troço terrível. Agora, eu uso essas palavras e os adjetivos, tudo cruza aqui para mostrar essa realidade, que é a única coisa. Religião é de morte. E existem religiões de mais fanáticos do que outras. Agora, a pior coisa que tem aqui, é isso que eu mostro aqui sobre o suicídio. A criminologia, o suicídio coletivo. Aí, eu estou mostrando eles todos aqui. Os caras que praticaram essa loucura. Professor, ainda dentro do que a Fafá falou, porque eu também fiquei com essa... Eu li o livro do Augustinho, né, do Santo Agostinho, e também fiquei com o mesmo questionamento dela. O que acontece com as pessoas que, tendo já uma bagagem intelectual, buscando conhecimento... Sim, mas ele procura se expor.
Ele gostou daquela ideia, então ele mantém aquilo até morrer. No caso dele, eu vi bem forte a família, os amigos também, tem todo um contexto, que é o que o senhor Fez falou. o papel do contexto na época. Agora, veja, a maioria não é só para fazer média, não. É burrice mesmo, é inexperiência. Você está entendendo? É inépcia evolutiva. Não quer É a abrir mão de alguma falta coisa. daquilo que eu chamo de inteligência evolutiva. Eles não têm. Faltou inteligência evolutiva. Porque o que eu vejo assim, mesmo na questão da igreja, né, tem os teólogos, que muitos desses teólogos não é possível, que eles estão no século XXI, eles Olha têm que a ideia. maioria dos padres sabe que estão errados. Eles são então. profissionais, ele continua daquele jeito. É o jeito que ele tem. Ele fala assim, dos males o menor, aqui. Ele usa a expressão antiga que nós usamos na cosmoética, mas ele usa de uma maneira seguinte. Nessa situação, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa boa, dos males. Né? Eles se acomodam. Eles não são rigorosos consigo mesmos, eles não são auto-imperdoadores. Eles são auto-perdoadores, eles são auto-assediados. E mesmo na questão do judaísmo, né? Dos padres Mesma coisa. É a mesma situação. Rabino, padre, tudo. Eu não estava falando aqui que eles acham que os judeus, o sionismo e tudo isso, é um conjunto de sacerdotes, é um povo de sacerdotes. Eles mesmos falam. Sacerdote, padre, você está entendendo? Tudo é a mesma coisa. Rabino. Nessa questão, eles não acreditam mais nessa história mesmo da questão bíblica, né? Porque uma pessoa que vai estudando, ela vai abrindo os olhos. Nós estamos no século XXI, tem muita informação. Olha, os caras mais avançados que tem são, geralmente, os teólogos, os mulás e aquele rabino maior, que tem vários nomes para ele, o grandão. Tudo isso aqui a gente tem que ver como é que é. Agora, o mulá é tipo Khomeini, aquele negócio todo, nada, também é outro tipo aí. Só aí tem 4. Existe auto-lavagem cerebral. São os mega lavadores de cérebro. Mas eles fazem uma auto-lavagem cerebral também, porque através Primeiro, a pessoa que faz lavagem cerebral, a outra com consciência, ela fez primeiro lavagem cerebral a si mesma. para acreditar naquilo que ela Não, para ela dar valor, ela perder tempo com aquilo, ela criar problema para si mesma através disso. É muita burrice. Então a pessoa ela tem que ter convencido a si mesma, convenceu a si própria. Religião, gente, é uma coisa terrível. Na binomiologia tem antagonismologia tem o antagonismo último, que é o antagonismo... Beatice e laicismo. Não, antes desse, desculpa. Debate racional, fricção... E fricção hermenêutica. O que seria essa fricção hermenêutica? Fricção hermenêutica é a análise que todo mundo começa a discutir, e cada um tem sua opinião, etc. Tal. Agora, veja, o debate racional é uma coisa. Agora, aquilo que não chega a um consenso é outra. O debate é uma coisa e a fricção não chega a consenso. Está fricção, está uma turbulência. Não resolveu. Agora, Há um antagonismo. Professor Valdo, onde é que pega? Porque tem pessoas que seguem na questão da crença, mas que já obtêm informação sobre a questão evolutiva, a vivência do parapsiquismo e ainda 20%, mantém. aqui, 20%. Aquela pessoa que vê que as coisas estão erradas cai fora, que é o meu caso. Ou ela faz uma mini-dissidência ou uma macro-dissidência, mas ela cai fora, ela não permanece. Entende? O Krishnamurti, por exemplo, fez isso com a teosofia. Mas ele é boboca, ele parou ali. Ele não tinha muita formação cultural, ele não estudou oficialmente. Teve muita perseguição, coitado, sofreu muita coisa na vida. Ele é um exemplo disso. Tem que ter necessariamente um preparo para ter a disposição de... Agora, a influência, por exemplo, mesológica, a influência cultural, quer dizer, os idiotismos culturais influenciam demais. O Krishnamurti foi influenciado pelo processo da Índia, dentro da teosofia dele. Ele foi abusado sexualmente quando moço, aquele negócio todo, isso tudo aí criou problema. Ele nunca assumiu o processo da energia dele, porque ele queria ser uma pessoa distinta, um filósofo, intocável.
Ninguém chegava muito perto dele, não. É a defesa que ele arranjou para se manter. Ele não colocou a energia dele em funcionamento. Tem muita gente assim na religião que só fica num pedestal, no pódio, no trono, sabe? Alcandorado, né? Pela, vamos dizer, o fanatismo dos fiéis. Tem muita gente assim. Agora, esse assunto da beatice, a gente tem que estudar, tem muita coisa para ser feita. Só isso aqui dá uma enciclopédia. É muito material. Por isso que eu coloquei aqui 7 páginas e coloquei essas fontes para vocês estudarem. As crianças beatas, ídolos, Elvis está vivo. La Iglesia canoniza mañana a 120 mártires de la evangelización de China. 6 de eles espanhóis. Está vendo? A vida é dura. Professor, Isso aqui é um artigo, tá aí. o senhor falou dos sinos, e eu fiquei pensando, porque eu não tenho problema com sino. Eu até gosto das badaladas. Mas então, ela ainda está com lavagem cerebral. Ela ainda está com lavagem cerebral. Porque... Mas eu não fui... Ó, por exemplo, eu não Quer vou dizer que você eu não fui na amarga igreja. ali, Mas eu amarga nunca fui ali religiosa, o professor. som da badalada. Eu nunca fui religiosa, mas o sino em si, o badalado sino, ele não me perturba. Eu até acho bom, Escuta, gosto. tem gente mais burra ainda do que isso, sabe por quê? No Rio Grande do Sul tem universidade que eles chamam através de sino. Bom, para acabar a aula ou começar a aula. E outra coisa, existe também uma série de sinos, que isso cria até ter um nome para isso, etc. Carrilhão. Eles têm carrilhões na universidade, lá no Rio Grande do Sul. Uma vez me chamaram para ir lá, eu falei assim, eu não, perdoa, não dá. É muita perda de tempo. Aqui, que é o gongo, né? Como é que chama isso? É o gongo. O gongo. Ele também não me perturba, eu também gosto de ouvir, assim. O gongo tem melhor som. É diferente. Tem um som Agora, a badalada foi feita, gongo é para chamar o povo para comer. É aquele negócio de bater na panela. Tá na hora do almoço. Está entendendo? É isso. Igual o gongo é isso, agora a badalada não. A badalada é o seguinte, todo mundo se perfila, se submeta, ajoelhe-se, abaixa a crista. Fiéis, o Senhor chama. Quer dizer, uma loucura, né? né? O senhor colocou neutro por causa da assistência? Hein? O senhor colocou neutro por causa da assistência? Colocou o quê? Neutro. Ele é neutro. Por causa da Neutro assistencialidade? pelo seguinte, não, tem gente que é por quê? totalmente inocente, ingênua, criança, por exemplo. Ingenuidade. Beato, aqui mesmo estou falando, as crianças beatas, ela não tem culpa disso. Que tudo é lavagem cerebral dos pais. Primeiro dos pais, depois dos padres. Pai e padre, você sabe que é assim, né? Aí eles são iguais. Volto. Pai e padre é a mesma coisa. Lá em Uberaba, você teve contato com aquela ordem de vários padres? O pior badalada que havia lá é desses padres que eu trabalhei com eles. Eu falei isso para eles. Mas Você sabe por quê? Eles estão no outeiro, bem no centro da cidade, aquilo espalha na cidade inteira, todo mundo escuta. No domingo, por exemplo, amanhã, domingo, de manhã, aquilo fica bum, aquilo ressoa na cidade inteira, bum. É uma badalada grossa, grave, sabe? É mais do que dó maior. Mas houve uns lá que estavam bem à frente, aceitaram muita Não, eles coisa. estavam Mas pelo por que seguinte, eles mas permaneceram lá? todos os que aceitaram mais eram de idade. Eu era um menino ali, adolescente, dando verdadeiras aulas para pessoas de 80 anos, 70 anos, 60 anos. O mais novo é esse que deixou a batina, que ele devia ter uns 48 por aí. Esse era mais novo, que era o Pé.
Entende? Esse é o francês. Agora, o resto é gente de mais de 80 anos. E outra coisa, bem lúcidos, conscientes. Agora, um deles era um grande médico. Mas a hora que o negócio, comecei a fazer as sessões, algum tempo depois o cara estava vendo tudo lá certinho. Conjuminava com tudo que eu percebia. Mas a maioria lá, você falou que permaneceu, só esse caso que ele saiu. Mas por que eles permaneceram? Que eles tinham uma... Eu mesmo falei para eles para não sair. Ia dar problema para eles, iam morrer logo. Eu falei isso para eles. Se vocês saírem, pode ser que isso aí vai perturbar vocês. Vocês estão muito enrolados. O ideal para vocês é aproveitar o resto da vida limpando tudo que vocês fizerem que está errado. Olha bem se tem alguma coisa que vocês possam escrever para melhorar. Mas todos eles sabiam que ali não tinha jeito. Só outro corpo, só outra vida. Não tinha jeito. Mas você tem ideia que depois, provavelmente, até tenham ido para curso intermissivo? Não? Depois? Não, né? eles foram assistidos. Foram. Eu sei que aquele que era o mais velho, que admitia, mas que não tinha, ele era totalmente casca grossa. Mas intelectualmente ele admitia as coisas. Esse morreu logo. Esse eu fiquei sabendo. E ele foi assistido. Eu sei que o tal Mal andou trabalhando com ele logo que ele dessomou. Era um senhor muito simpático. Eles me tratavam como se eu fosse assim, uma espécie de enfant gâté. Você sabe o que é em francês? Um enfant gâté, um bisneto deles. Que era um menino. Eu ainda não tinha nem 20 anos. Bem novo, assim. Era menos de 20 anos. Agora, eu conhecia tudo, né? Já comecei a mexer criança lá com desobsessão, né? Sabia tudo isso. Tudo eu tinha resposta, eles ficavam bestas com isso. E outra coisa, esse que era o mais velho, quando ele falava, todos os outros ficavam calados, só ouvindo. Ele era uma espécie de avô, entende? Do povo todo. E comigo, ele me tratava como se eu fosse um filho dele. Entende? Eles me respeitaram demais. Agora, eu também, né? Usei toda a educação que eu tinha na ocasião para poder tratar com ele. Eu que não tive nunca, naquela ocasião, nunca tinha entrado na igreja. Eu fui obrigado a ir na paróquia, eu não entrei bem na igreja, mas fui no pátio, em todas as dependências da paróquia, devido ao problema da multidão que estava sempre lá, para passar os filmes do pé. É assim que eu tive contato com eles. Agora, o que chamou atenção foi aquele caso de eu ver que a pintura estava de cabeça para baixo. Aquilo mostrou a agudez da minha observação. Com isso, o homem falou assim, mas vem cá, eu quero saber o que você estuda, psicologicamente, filosoficamente. Qual é o seu ponto de vista? Eu falei assim, não, eu sou espírita. E assim, então comecei a falar para ele, espírita. Aí ele falou para os superiores dele, dos dominicanos. Eu falei assim, não, então vamos chamar esse rapaz, vamos conversar com ele. Vamos fazer uma sessão, vamos conversar, fazer uma sessão, vamos pedir para ele. Pedir. Eles não exigiram nada, porque não tinha jeito, né? Como é que é? Aquilo foi uma... Agora, eu sei, coitados. A hora que eu vi, ó, eu falo, eu encho de energia aqui com a situação. Quando nós começamos a primeira sessão naquela noite, a primeira que teve, eu olhei para eles, aqui transfigurou tudo. Eu falei assim, nossa, tudo é colega de séculos. Está tudo aí enrolado. Eles não saíram do lugar. Agora, eu logo vi que eu ia dominar o processo e que aquilo ia dar certo. A hora que eu reparei quem estava ali. Aí eu falei com eles, olha, eu só peço a vocês uma coisa. Na noite que nós vamos trabalhar, durante o dia, desde manhã, vocês pensam nessa reunião e procure tirar todo o pensamento negativo de qualquer pessoa para afastar os assediadores de vocês. Porque a Igreja Católica tem assediador demais. Esse povo tudo fanático. E eu ainda mostrei para eles. Foi, eu acho que na segunda reunião, eles chegaram para mim assim, vem cá, fala para nós o que é que você percebe aqui, como é que é. Aí eu falei assim, não, eu vou mostrar para vocês que tem uma consciência que sempre aparece aqui. E comecei a descrever o padre para eles. Aí eles não estavam entendendo bem, eu desenhei o padre, aquilo que eu estava vendo, como se fosse assim um retrato falado. E dei para eles. Aí um deles falou, bolas, esse é o fulano. Agora veja,
Ele está perturbado? Sim, totalmente perturbado. E ele é contra essa reunião que vocês estão fazendo. Nossa, o homem continua do mesmo jeito. Isso é. Então, foram vários fenômenos que as consciências permitiram que eu mostrasse para os padres para renovar o processo. Aí eles admitiram, falaram, não, o rapaz não deu nenhuma fora da história, está tudo em cima, tudo encaixa, tudo que eu falava. Agora, aquilo foram alguns meses, quer dizer, algumas semanas, sabe? Mas valeu. Agora, a experiência para mim era uma coisa de doido. Eu me preparava, tudo. Agora, só me criou problema, né? Porque eu não pude falar isso com ninguém. E eles mantiveram. Alguns anos depois, teve um espírito, uma vez que eu andei conversando alguma coisa com ele. E outra coisa, teve um período que eu quis ir lá para ver a igreja, porque eles começaram a fazer tanto empenho que eu saí com eles. Foi aí que eu fui com eles lá, durante o dia, para visitar a igreja, sabe? Aí, os tais padres, assediadores que apareceram na reunião, estavam lá na igreja. Isso eu fui antes, mas não tinha nada, não tinha nenhuma liturgia, nenhum ritual, nenhuma missa, nenhum evento. Estava tudo parado, eu fui só por causa deles. Sabe como é que é? Agora, o meu problema maior era na casa paroquial, que é um pátio extenso, enorme, onde o povo ficava, que eles passavam filme, aquela coisa toda. Agora, o problema todo sério era o seguinte, olha a minha posição. Agora, ao mesmo tempo, o Dom Alexandre, que era o arcebispo, combatendo a gente, arranjou uma moça para ver se me seduzia, para ver se tirava a minha condição lá de presidente da União da Mocidade Espírita, para ir para o Correio Católico. Então, publicou a minha foto, o perfil da nova geração, não sei o que é, meu nome, a situação toda. Aí me criou problema com os espíritos. Como é que você faz isso? Você está namorando essa moça, a moça da Juque, não sei, no processo católico? Que vergonha. Eu falei assim, gente, eu nem sei onde é que ela tirou. Ela tirou isso aí lá no meu amigo, lá o Prieto, que é o fotógrafo. Ele devia ter posto a fotografia lá, eles pegaram a foto e levaram para o jornal. Não tem nada a ver com isso. Agora, está todo mundo de olho em mim. Você está entendendo? Pela situação. Eu, rapaz, você sabe, e naquela ocasião não havia muita briga. Havia a Flama Espírita, que era o jornal espírita, e o Correio Católico, que era o jornal católico. Tudo semanal, saindo lá, um monte de coisa. Tinha as colunas da juventude, da JOC, a Juventude Católica, sabe como é que é? É uma opção de coisa nesse sentido. Agora, veja, eu quieto, calado, não podia falar nada para ninguém, eles vendo aquilo tudo. Outra coisa, eles tinham uma sala que a gente ia à noite, quando praticamente chama lá, o edifício chama Comércio e Indústria, edifício Comércio e Indústria, um monte de escritório, até hoje ainda existe, junto do principal hotel, bem no coração da cidade, na Avenida Leopoldino de Oliveira. Agora, o andar era lá em cima, bem alto. A gente entrava, só eles tinham chave de tudo. E outra coisa, como tudo padre, de batina, aquele negócio todo, aonde chegar, todo mundo ficava calado, não dá nada. Nunca deu problema. Foi tudo em segredo para eles. Eles também mantiveram em segredo. Né? O tempo todo. Outra coisa, a gente combinou o seguinte, sempre eles estavam lá antes de eu chegar. Eu chegava como se não quisesse nada. Eles já deixavam a porta, eu sabia onde é que eu entrava, no edifício, aquela coisa toda. Era como se eu estivesse lá fazendo um trabalho. Agora, perante os espíritos, me criou um problema, porque meus amigos acharam que eu devia estar com a namorada escondida. E não queria mostrar o que era, porque no meio da semana, naquela noite, eu sumia. Eles sabiam disso. Então, tinha alguma coisa que ver comigo. Eles queriam tratar alguma coisa, não, eu tenho já um compromisso, não dá. Então, eu já sabia, não, eu tenho alguma namorada aí que está escondida aí. Aí começaram a perguntar se eu não estava indo na rua, tal, que era a rua da boemia, das prostitutas. Eu falei, não é lá. Aí começaram a olhar onde é que eu ia. Não, o Walter foi para a cidade, foi para o centro da cidade. Ele não foi para lá, porque a Zona Boêmia era um bairro afastado, subindo lá para, sabe, São Benedito. Então o negócio não era fácil, não.
Valdo, essa foto no jornal, ela foi antes ou depois de você ter feito essas reuniões com eles? A foto foi mais ou menos concomitante. Agora, eles não sabiam de nada, nem uma coisa nem outra. Não teve nada que ver, nem a moça, mas o Xandico lá, o Dom Alexandre, ficou sabendo dos padres, nem os padres ficaram sabendo do negócio. Eles não levaram aquilo em consideração. E outra coisa, eu não sou besta, né? Eu não chamei atenção de nada da minha foto no jornal. É tanto que eu acabei com o jornal, destruía logo, nem fiquei com ele. É tanto que eu não fiquei com isso. Na minha biblioteca, eu não fiquei com isso. Agora, a minha foto estava toda bacana, de perfil, que eu tirei lá, que o Prieto pediu para tirar de perfil. Naquela ocasião, eu tinha tupete, aquele negócio todo. Né? Então, tinha o perfil mais ou menos acertado. Então, ela colocou lá o perfil da nova geração, e trololó, uma vergonha total. Agora, a turma da mocidade espírita, os velhos viravam para mim assim, essa moça gosta de você, você precisa ter cuidado. Quem sabe que você quer bandear para a padraiada? Eles falando. Aí a turma da maçonaria fez piada a meu respeito com o negócio. Então, um auê durante a temporada. E eu, ó, caladinho, né? Caladinho. A reunião com os padres durou mais do que o escândalo que a moça quis fazer a meu respeito. A reunião com eles demorou mais, até a gente chegar num nível. Agora, eles me agradeceram demais, tudo. Nunca eu apareci publicamente com nenhum desses padres, a não ser quando eu estava lá, fazendo a projeção para o pé. Mais nada, nunca apareci. Agora, quando ele foi falar comigo, ele telefonou para lá, eles ficaram sabendo. Tem um senhor, um professor da faculdade atrás de você aí. Ele era o principal professor da faculdade de psicologia das Irmãs de Caridade, né, das freiras. Essas freiras, então, é que me conheciam. Agora, essa freira nunca também, a madre superiora, que era a reitora lá, ela nunca ficou sabendo que eu fiz as sessões. Ninguém nunca ficou sabendo disso. Nem a turma do Dom Alexandre, nem o povo do Correio Católico, nem a turma da Faculdade de Filosofia, nem o internato das moças. Que no internato das moças tinha gente que eu conhecia, que era da minha terra. É igual essa aí, tinha as filhas daquele nosso amigo que eu falei, o Laerte Canedo, esse que ainda está vivo até hoje. Agora, foi experiência, né? Agora, fui muito assistido, né, nessa história toda, para ficar imperturbável. Eu, na minha adolescência, imperturbável, mexendo com essa situação toda, com aquela padraiada extrafísica danada da vida com as reuniões. O negócio não era fácil, não. Agora, sabe o que é que eu fiquei com receio? Era no período, se eu aparecesse nas reuniões de desobsessão, apareceu um dos caras metendo o pau e ia falar tudo através de médium. Então, durante um período, eu evitei. Tudo de caso pensado, mas isso foi o tal mal que falou para mim, não vai não. Não vai não, porque senão eles poderiam aparecer lá para falar. Com a minha presença, poderia dar mais força para a manifestação deles, entende como é que é? Então, eu evitei. Aí, qualquer coisa que acontecesse depois, eu falei assim, estão inventando, você sabe. E padre, quando comunica, ninguém vai no bico mesmo, né? Na sessão espírita. Não dá, né? Mas lá, se ele chegasse e o cara falasse, não, vocês estão reunindo na sala tal, no edifício Indústria e Comércio, tantas horas, dia tal da semana tal. Isso era um problema. Valdo, sim. Aqui no ar. Bom, eu queria ter uma dúvida, não é, do verbete aqui, o seguinte, teve um atributo consciencial que você colocou no 700 experimentos, que é penetrabilidade. Eu queria saber o seguinte, como é que o senhor consegue pegar um traço, ou uma faceta da consciência e colocar, isso aqui é um atributo consciencial. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa é ver o desempenho que você tem com aquela ideia. Por exemplo, a sua memória é boa, fora de série, de elefante, é um atributo consciencial. Pensa uma coisa bem simples, você vai saber o resto. Olha primeiro as coisas mais simples, depois vê as complexas.
Agora, a penetrabilidade, isso aí tem uma série de condições, entende? O problema todo, às vezes, a penetrabilidade é também um processo de, vamos dizer, de agudez consciencial. Se dá agudez para que o psicossoma, a própria pessoa, ela entre num ambiente ou dentro da psicosfera de alguém, uma opção de coisa nesse sentido. Isso tudo é dentro da penetrabilidade. No caso, por exemplo, é a vivência multidimensional que você coloca mais ou menos como... Então, uma das coisas mais difíceis que tem é você, fora do corpo, numa projeção, penetrar em certos holopensenes extrafísicos ou intrafísicos. Às vezes tem uma blindagem que não permite você entrar. Entende? Agora, essa penetrabilidade, às vezes é feita pelos assediadores, vendo qual é o neogórdio, o ponto fraco, o local de menor resistência daquela pessoa, o buziles dela. Você entendeu como é que é? Então eles vão e tocam onde é mais sensível. Com isso é que eles começam a fazer assédio até chegar na dominação de um processo, por exemplo, de possessão. Assim, porque todo atributo, na verdade, é inerente à consciência, é dela, é isso? Pegando esse raciocínio, no Homo Cerebonizado você colocou algumas categorias. E uma categoria de atributo é cerebelais, ou seja, de cerebelo. Qual seria, por exemplo, um atributo, um exemplo, um atributo dessa categoria? Olha, cerebelo até um negócio que eu estava escrevendo aqui de umas coisas, quer ver? É um processo, hoje, estava escrevendo isso aqui, só para a gente ter uma ideia, que é o que os nazistas usaram. Os nazistas, eles lançaram mão do cerebelo. O Goebbels e o Hitler. O caso é o seguinte, eles olharam a função meramente braçal, cerebelar do cerebelo, da psicomotricidade. São as coisas que você trabalha. O subcérebro abdominal, os bíceps, a musculatura, que é a miologia, o burro de carga, o estivador, o operário, o rickshaw, quem puxa o carro, aquele que é chamado burro sem rabo, sabe como é que é? O operariado, o peão, o guarda-costas, o soldado raso, o gari, são todos desses aqui. Hitler lançou mão disso, colocando essas personalidades acima dos intelectuais e não permitindo que ninguém pensasse por si. Foi assim que eles conseguiram dominar o povo. Entendeu? Então, você coloca, por exemplo, uma criança, você dá bastante exercício para ela fazer, ela fica correndo sem parar. Ela não tem cabeça para estar estudando. Ela aprende mesmo. Entendeu o que quer dizer? Tem gente que é assim. Mesmo adulto. Agora veja, os nazistas, eles fizeram isso para as pessoas não pensarem o que estavam fazendo. Então, tudo aquilo, por exemplo, que era negativo, se tornou positivo para eles. Sabe como é que é? Podemos dizer assim, que no caso, por exemplo, a psicomotricidade seria um atributo consciencial? E outra coisa, é indispensável na evolução. Então, por exemplo, nós todos temos que ser intelectuais e operários. Essa é que é a dificuldade da história, o povo não entende isso. Então a pessoa às vezes entra e fica elitista, viva só intelectual. Já o outro não quer saber de nada porque não tem cabeça, não quer queimar as pestanas, queimar a mufa, como diz o povo lá, o carioca, queimar a mufa. Não quer escorrer o cérebro dele por aqui assim. Então ele não quer queimar a mufa, não quer pensar muito. Então ele vai, empurra com a barriga. Vira então a máquina. A máquina é o cara da musculação, por exemplo. A musculação são as máquinas. Você lembra que eu falei aqui essa semana? Você é uma máquina mental somática, psicossomática, somática, energética. Que máquina que você é? Entende? Eu aqui, por exemplo, faço uma força danada para criar um maquinário mental somático de discernimento. Professor, só mais uma dúvida. Qual seria o atributo mais importante dentro do processo anímico?
Olha, em qualquer processo, se eu for estudar atributo, o mais importante é o discernimento. Seja o anímico ou parapsíquico, você tem que ver, na hora de aplicar, você tem que ter o discernimento para escolher o ideal, aquilo que é o melhor, aquilo que funciona mais, aquilo que é o mais produtivo, em favor de todos. Isso é discernimento. Saber distinguir o melhor. Professor, na parte 77 o senhor coloca ali creches, né? A gente poderia dizer que a principal questão da beatice seria a imaturidade? A consciência se comportando como criança imatura? Até um certo ponto né? Eu chamo isso que é o curso pré-maternal. É o mais pobre que tem. No curso pré-maternal, as crianças vão para aprender a cantar, a pular, começa a passar aquele negócio, e a mamãe no coração, tá? Entendeu? É o pré-maternal. Agora, a religião, às vezes, é uma creche. O tempo todo é pré-maternal. Todas as artes, tudo quanto é som, tudo que seja atrativo, eles colocam lá dentro como, vamos dizer, o visco, entende? Para pegar a pessoa, seduzir. A sedução. De certa forma, é um regressismo para a infância. Agora, é um regressismo para si mesmo, porque a pessoa que entra nisso é porque ela já teve coisa nas vidas anteriores. Entende? Então, ela só faz ela já tem uma ideia inata. Só fez. Eles são agentes retrocognitores de ideias inatas baratrosféricas. Nós somos agentes retrocognitores de ideias inatas avançadinhas, cosmoéticas, evolutivas, da inteligência evolutiva. Entende? Professor, aqui na frase enfática, o senhor coloca que toda essa imaturidade consciencial vem desde tempos imemoriais. Sim. Desde a gênese da Terra. A Terra foi criada como um educandário e o hospital. E olha, até hoje eles ainda falam nisso. Olha o negócio da maçã, da Eva e do Adão. Então, criada não sei como é que eu vou falar. Gerada, sei lá. Pode usar à vontade, a semântica secundária. Criacionismo, né? Então, eu queria saber o seguinte, se... aí nós já vemos falando há tempos sobre a questão do Holocausto, do processo nazista. Aí nós voltamos atrás, vamos ver as cruzadas, a Inquisição. Não vamos dizer que fosse proposital, mas já fazia parte, de uma certa forma, dentro da flexibilidade desse planejamento, desse educandário? Não, ninguém planeja nada de ruim. Uhum. Tudo se planeja fazendo a profilaxia e a prevenção para não entrar na ruindade. Sei. O ruim ninguém faz. Agora, aqueles que entram é por causa da baratrosfera. Mas não havia previsão nenhuma. Da humanidade. Não havia... Tem vários dons para isso. Né? Porque, no caso, por exemplo, a maioria, a Terra quando começou... Escuta, antes de você se assentar aí, você dá uma olhadela no negócio que eu deixei lá para você tirar umas cópias para mim. Você está aí com o PEN? Você tira para mim? Olha lá o que é o negócio sério. Obrigado. Professor, a Terra quando começou, ela sendo um hospital, um educandário, vieram com CX mais difíceis para serem educadas, não é? Vieram também professores, né, que são os evoluciólogos, para que pudesse manter esse educandário. Logicamente, havia era um ritmo de uma linearidade mais frequente da pedagogia, mas havia possibilidade... Não pode ter evolutivo, você esqueceu disso. Há um limite disso aí. Sei. Escuta, o que adianta você levar para um curso pré-maternal e a gente vai ensinar inteligência evolutiva no curso maternal? Besteira. Uhum. Eles não vão perder tempo com isso. De certa então, por exemplo, forma... no Cro-Magnon, o que será, coitado do Serenão que teve que ressomar na época do Cro-Magnon? Não, coitado dele. Veja. O que será que eu estava fazendo? Estava vendo os belos olhos dos dinossauros? Os dentes brancos, né, do megatério?
Bom, então vamos falar que não fosse previsível, mas já era de se esperar que fosse acontecer essa imaturidade. Todos já têm experiência, mas que vem de outras galáxias, de outros planetas, de outras civilizações, outras populações diferentes da nossa. Aqui não tem novidade nenhuma, a não ser a neurologia. Está entendendo? Vê a lógica nisso? Entendi. Então, de certa forma, se formos olhar, temos um saldo positivo hoje. Já temos um saldo positivo. É o que eu falo, a Terra nunca esteve tão bem, com todas as loucuras que tem. Agora, é lógico, na hora que tem tudo de bom e está fazendo a reorganização, tem que acontecer tudo de ruim também, como nunca. É o que está acontecendo. Isso faz parte. Esse processo contínuo, cruzadas, Inquisição, Holocausto, foram assim, processos de limpeza da própria intelectualidade ainda tão grosseira. Não, é um problema de doenças e comorbidades doentias. A comorbidade evolutiva. Uma doença puxa a outra. Ao passo que foi aparecendo, elas foram arranjando vacina, deram um jeito. Hoje, por exemplo, está mais difícil fazer a Inquisição, tem que arranjar nomes diferentes para colocar. O nazismo, por exemplo, arranjou um monte de nome e um modo de ser para superar o processo, mas foi tudo tipo de Inquisição, tudo que eles fizeram. Então, o Holocausto foi, assim, em proporção maiores, pelo número maior de população que a Terra... Não é isso, feito tecnicamente, com tecnologia. Sim. Foi uma morte, mortes programada, tudo estudado. Sim. Por isso que então, eu falo. Esse foi o diferencial. A nova geração não estudou isso, não viu os absurdos. Não há coisa mais absurda por aí afora de ser colocado que o nazismo. Eu vi falando isso para vocês. Se vocês acham que não, vão estudar. Vocês vão ver. Vocês vão... A pessoa que fala isso é porque não estudou, não viu, não acompanhou. Eu não estou dizendo que não, eu estou contextualizando. Não, eu sei. Agora, professor, nas cruzadas, em relação à Igreja Católica, o saldo também, em relação, digamos assim, à descaracterização de muitos dogmas da Igreja Católica, muitas pessoas se voltaram contra a partir das cruzadas da Inquisição. E foram também formando um grupo também que começou... A Igreja Católica ela já foi dirigida por muitos papas que eram mega assediadores. Né? Muita gente que era militar, matador, teve papa que matou os outros, tudo isso. Agora, o que é que se passa? Eles tiveram que retroceder. Por exemplo, hoje está ruim para o Papa, por exemplo, falar que ele tem uma verdade absoluta, que não erra nunca, que é aquele processo de não errar. Entendeu? O processo também da Inquisição, eles tiveram que diminuir isso ainda. Existe. Esse Papa atual era o chefão no século XX da Inquisição da Igreja. Agora, eles ainda têm ainda, mas tudo feito agora com muita diplomacia, na surdina, por exemplo. O que é o Opus Dei? É isso. Ainda tem. O Opus Dei é a manifestação baratrosférica da igreja atual. Bem claro. Entendeu? Não tem jeito de defender o Opus Dei. Não dá. No entanto, são as maiores cabeças da igreja que estão no Opus Dei. Em São Paulo, por exemplo, tem esse jornalista lá que escreve lá num dos principais jornais, ele é uma cabeça. É do Opus Dei. É um perigo. Veja bem, o presidente da Colômbia é do Opus Dei. Esse cara que está lá. E outra coisa, começa a trabalhar às 5 da manhã e sai de noite. Ninguém aguenta o cara para trabalhar. Agora tudo... Então veja, eles fizeram máquinas. Agora estão tudo defendendo. O Alckmin de São Paulo é do Opus Dei. Entendeu? Tem vários assim. Agora, por exemplo, esse cara lá, que é esse jornalista de São Paulo, que é tão sério, ele mesmo já fez algumas declarações sobre a vida dele, com o negócio todo. Ele tem problema de sexo, uma opção de coisa assim, que ele trava, entende? É um negócio sério. Obrigada. Pelo que eu estudei aí da religião católica, parece que ela
na Espanha sempre foi talvez o lugar mais fervoroso, um dos mais, né, na Espanha. O que é na Espanha? Era dos mais mas fervorosos. o pior mesmo é a Itália, né? Pois é. A Itália é cancerosa, pelo seguinte, é ela tem o Vaticano dentro de Roma. Mas... Isso é um câncer, é um cancro. Aquilo é um câncer. Está lá dentro, não tem jeito. Como é que faz? E outra coisa, todo mundo está aplaudindo. Às vezes tem milhares de gente ouvindo o que o Papa fala. Pois é, agora... Toda semana, quase todo dia. A minha dúvida é também por que na Espanha esse fervor e até hoje, e qual a relação que tem com a gente, que o processo da Espanha tem muita coisa aí e tal. Mas isso é o temperamento da turma, né? O que você vai fazer? O espanhol é um dos mais emocionais de todas essas etnias que tem, um dos mais emocionais da terra é o espanhol. Existem alguns árabes também que são desse tipo. Agora veja, foram justamente os árabes e os espanhóis que se casaram, que deu os mouros, os mouriscos. Tudo é gente, vibra demais. Você está entendendo? Tem muita fibra. Agora, em matéria de emoção, você pensa bem, o espanhol ganha do português. Eles às vezes estão falando assim, falam assim, um agora vai chupar o olho do outro. Que nada, depois de a pouco passa tudo aquilo. Mas é um negócio. Entendeu? É a vida. Agora, tudo é um processo de etnia, um modo de crescer, de criar, a mesologia, né? A criação do povo, a cultura, isso tudo influi demais. Ontem eu te fiz uma pergunta, eu acho que eu não te perguntei corretamente. Aquelas consciências que estavam em Auschwitz, que morreram ali no campo de concentração, você disse assim, foi por gás, depois elas ficam psicóticas. Só que aí elas vão voltar. E você ainda falou, elas são tudo com os réus. Então vão voltar como com os réus. Que tipo de com os réus? As que foram vítimas, isso, elas são mais suaves, porque a maioria teve mais assistência, recebeu assistência. Uhum. Agora, os que foram algozes, esses é que são os mais com os réus. Esses é que são os piores. Há uma diferença disso aí. Tá, e as duas? E outra coisa, a pior coisa que tem é ser um algoz do século XX, século XXI. Que aqui tem muito mais conhecimento, tipo tecnologia avançada. Que tipo de consréu ambos seriam hoje? Eu tenho lá para você exatamente 100 tipos, você escolha. Não, qualquer uma, não tem uma característica específica? Cada um é um tipo. Ali tem vários, tem 100 tipos que eu já deixei de propósito, para não ter que a pessoa estudar. Pega aquilo, pinça uma pessoa e vão ver. Não, o que predomina nesses 100 itens é essa aqui. Você vê direitinho. Então, por exemplo, por que eu pensei? Por causa daquele grupo justamente que ficou ali, que se submeteu, que ficou, que característica que era dela? Às vezes o processo todo desse tem que ver, são dos mais suaves. Esse tem muito atenuante. Agora, o problema é você ver entre atenuantes e agravantes. Os piores mesmo são os algozes. É o povo de Nuremberg, é o Eichmann, esse povo todo. Tudo boboca, mas muito sabido. São bobocas sabidos. Quer dizer, seguiu tudo. Mirmídone, né? Mirmídone. Valdo, tem tudo a secla no nazismo. Aquela menina lá em São Paulo, de origem alemã, que matou os pais. Você disse uma vez que era já foi nazista, origem nazista. Não precisa falar. A Toffen, não é isso? Toffen, você sabe que é uma bala, né? Então a pessoa uma vez, não é Toffen, eu falei assim, Toffen é uma bala, Toffen. Agora, só que tem que a bala aí é outra coisa, não é de chupar. Tudo é Toffen, tá entendendo? Agora, ela é bom, sabe, ó, ele lembrou aí, é um exemplo, a mocinha lá. Há pouco tempo eu estava soltando essa moça, né? Ela é um perigo. Até o irmão tem medo dela, vocês viram aquilo? O irmão tem medo dela. Não é fácil. Agora, outra coisa que eu posso dizer para vocês, que é o mais provável que tem, eu tudo é hipótese que eu estou falando, tá certo? Essa menina foi um nazista, ela não foi a nazista, ela foi um homem. Ela está em corpo de mulher, porque deve ter matado muita mulher.
Ela veio como mulher. Está na cara. Agora, os rapazes que ela viciou, deve ser tudo gente do mesmo jeito. Tinha um deles, o mais velho, que tinha uma cara esquisita, né? Agora, eu joguei muita energia para ajudar esse povo, a ver se melhorava. E eu sei que a mãe e o pai foram assistidos fisicamente, eu sei. Na ocasião eu vi o negócio. Porque foi um assassinato horrível, né? Uma coisa terrível. Esse aí, o Law and the Order, eles não viram. Né? A Cross Jordan não apareceu para ver. Precisava ter ido lá para ver. Professor Valdo. Tem mais um crime desse esquisito aí de uma família aí de São Paulo, da gente rica. Agora recente, sei lá. Que é um menino que andou matando, não sei o que eles acharam que era também. Tudo isso é com os réus. Tem aquele outro menino que é o que deu tiro no cinema, um monte de gente. Matou uma opção, tipo serial killer. Uma criança também, um rapazinho. Tudo é. Agora, esses dos Estados Unidos, aqueles que saem, dá tiro lá em todo mundo, aquilo tudo é. É com os réus. Agora, você veja, eu tratei dessas coisas há muitos anos, né? Já falava nisso muito antes de publicar meu livro sobre reurbanizado. As coisas estão tudo ocorrendo. Professor Valdo? Não é fácil. Aqui no B. Uma questão. Quando você estava respondendo a Rosa, você falou sobre a questão da comorbidade evolutiva. Será que você poderia explicar um pouco mais? A comorbidade evolutiva é a hora que a afinidade patológica das pessoas fazem com que elas repitam as reações baratrosféricas de vida passada ou das intermissões delas. Então a pessoa começa a repetir aquilo e ela tem afinidade patológica. Então tudo no ruim. Por exemplo, os mafiosos são todos envolvidos nisso. As máfias todas estão envolvidas nisso. O formador de quadrilha, o mastermind das quadrilhas, sabe? Tudo isso é gente desse naipe, é desse clã troposférico, sombrio, né? O obscurantismo, existe isso tudo. Professor, página 73, o senhor fala aqui no item segunda, terceira, quinta linha, voluntariologia. O senhor fala aqui do voluntário religioso, voluntariado religioso já dispensável. Dentro disso, a minha pergunta é o seguinte, como você identifica a consciência que é intermissivista, que tem chance de ser resgatada, de sair do meio da beatice? Porque muitas pessoas intermissivistas estão lá no meio, todas atuando até como voluntários. Para o curso intermissivo, ou pelo curso intermissivo, tem chance de deixar a beatice. Agora, o problema todo é que não quer dizer que não vai entrar. Porque ela nasce na família que tem afinidade, precisa daquilo. Sim. Mais tarde ela se emancipa. É o meu caso com o espiritismo. Você está entendendo? Cada um faz o que pode. Agora, tem gente que já vem com o pensamento fixo, né? Eu, com a Igreja Católica, sempre deu conta. Eu nunca fui simpático ou tive simpatia por nada da Igreja Católica. A minha pergunta eu fui vítima dessas coisas, com um monte de troço, mais de uma vez. Não dá. Sim. Afinal de contas, sapo, né? Sabe pular na hora que precisa. Gato tem medo de água fria, é escaldado. Você está entendendo? Por aí vai. Quer dizer, eu tenho uma série de condições dessas, como sapo, como gato, como isso, como aquilo. Pois é, mas justamente a pergunta é essa. Até que ponto você consegue identificar? Porque em algumas pessoas é nítido, é claro. Né? Você conversa 5 minutos, você identifica logo. Em outras vai mais fundo. Tem outras que são difíceis. Por exemplo, lembre-se daquele nosso amigo, meu amigo de New York, que é judeu, que ele mesmo chegou para mim e reconheceu, não, eu fiz o curso, sei tudo. Eu quero fazer a Invex. Agora lá pelas tantas ele cedeu tudo, casou, hoje ele é rabino. Quer dizer, não deu. E por quê? Agora, pode ser que aconteça alguma coisa que ele mude. As influências, por exemplo, mais chegadas, mais próximas, as pessoas dessomam, ele pode melhorar, né? Tudo é possível.
Mas ele, por exemplo, é uma das maiores perdas de gente que eu vi de perto assim nessa vida. Dá até pena. Se eu estivesse aqui, vocês iam ficar besta de ver a cabeça do rapaz. Um gênio. Uma pessoa com essa cabeça, onde é que pegou? Qual foi o ponto que fez com que ela não desse? Eu não sei, né? Eu não conversei mais com ele, eles proibiram de ter contato com a gente. Eu estive lá. Ele mandou uma ideia, não, ele já arranjar para ele uma moça, já vai casar, não sei o quê, e é rabino, vai seguir o rabinato lá, a situação. Consciente de nunca mais eu fui procurar nada, nem ver nada, nem ele apareceu nunca mais nos meus cursos. Agora ele sabia tudo, desde que ele chegou lá. Pois é. Agora é daqueles de cabelinho, sabe? Redondinho, cheio de curva. Como é que é o Roberto Carlos? Os caracóis do cabelo. Os caracóis dos meus cabelos. Ele é dessa. Ele é dessa. Não é fácil. Professor. Uma simpatia, rapaz. Pode ser. Agora, a gente sempre, a esperança é a última que dessoma, né? Eu acho que ainda pode ser que um dia a coisa mude. Professor. Sim, porque o nível de consciência desse nível, desse padrão, né, professor? Ainda na página 73, já vou passar rapidinho. Questão da filiologia. Eu só queria identificar o ponto número 1 e o ponto número 2. Queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais eles. A filiologia? Isso. O problema é assim, do ponto de vista da intrafisicologia, a neofilia evidencia duas realidades intraconscienciais, exigindo maturidade e autorreflexão cosmoética. Uma, medo. A consci não tem medo de perder as certezas absolutas, pois não as possui, nem as alimenta. 2. Convicções. A consci não se agarra às autoconvicções, pois as verdades para si mesmas são sempre relativas, temporárias e substituíveis com lógica, autodiscernimento, maturidade e prioridade. Isso aí demonstra a cabeça do povo. Talvez seja no ponto número 1 que faz a diferença. Talvez. Aí depende, né? Como é que é? Medo e convicções são as coisas muito sérias que tem medo. Eu aqui estou fazendo um estudo conscienciométrico da situação. Terrível. Na página 75, na interdependenciologia. O senhor faz aqui 75, interdependenciologia. Interdependenciologia. O segundo item. Tem caso. Consoante a conscienciometodologia, a pessoa beata ainda não conseguiu ajustar o próprio ponteiro consciencial à autoestima, subordinando-se prazerosamente à dependência interconsciencial, ainda muito distante da liderança a qual todas as consciências alcançam ou conquistam na evolução através do poder máximo possível. 2 pontos. A vontade. Tal personalidade vive ainda vítima do espírito de manada. É a condição mais subhumana do princípio consciencial, submissa ao subcérebro abdominal, sem o conhecimento da interdependenciologia evolutiva. Aqui o senhor faz um contraponto da beatice com a liderança, sendo essa mais distante. Sim. O que eu queria entender, porque a gente tem a questão do paradoxo, daquela liderança beata. Quer dizer, a pessoa chega a ser um líder... Sim, o que eu quero dizer é o seguinte. Todo mundo é líder de quem ficou para trás. Então, todo mundo é líder e liderado. Toda pessoa é um líder, toda pessoa é liderada. Você, por exemplo, é líder do seu gatinho lá na sua casa, se você tem. Agora, você é liderada pelo serenão Pompom. Entendendo? E por aí vai. Cada um tem a sua, é o que pode, né? Por exemplo, se eu falei serenão, ela não vai dar o conta, ela vai reconhecer que tem uma liderança. E se eu falar em gatinho, você também não tem jeito de dar o conta. Mas todo mundo é isso. E assim, certas personalidades, né, em lideranças, mas que são beatas, que são genoflexas, que têm uma série de condições de beato, mas é um líder.
Pois é, mas líder, Beata. Daí tem os níveis de líder. Né? Ele lidera o quê? As baratas, as bactérias. Quer dizer, no mínimo aqui as pessoas lideram as bactérias. É aquilo que eu falo, ó. Eu faço isso e engulo, ó, deglutição. Pronto. Eu mando nessas minhas bactérias. Acabei com elas. É o nível da beatice, então, tem que ver, né? Aqui isso está mais avançado. Vamos entender como é que é isso, não é isso? Agora aqui, o que significa quando depois do relaxamento o psicossoma dos meus braços e pernas parecem ficar retorcidos e no fronto chakra parece que fica uma sensação de janela aberta ventando. Isso mostra que você está desenvolvendo o fronto chakra. Agora, o que vai acontecer no próximo aqui com essa pessoa é que começa a bater assim, até uns batimentos, como se fosse uma pulsação aqui. Aquilo começa a fazer isso. Isso é importante. Ah, já está pronto aqui? Muitas graças, hein? Valeu. Escuta, você acertou tudo aqui, né, que eu falei? O que é aquilo, hein, que aconteceu? Tilt do computador, né? Bravo, né? Agora, isso aqui, aí eu vou pedir para... Você não colocou aqui, foi o processo do... Agora, esse aqui é para você. Vem cá, você vai encontrar com o Antônio? Então eu vou dar uma outra aqui que é para o Antônio, tá certo? Outra coisa, se você encontrar com o Antônio hoje, fala com ele que isso aqui é para amanhã. Você já viu que é pouca coisa, né? Porque senão eu não teria tanta exigência. Mas olha o que é que o negócio é sério. Você vai ver o que é. Tá bom? E eu estou com uma certa pressa com isso, porque eles me deram só um mês para resolver isso. Mas já fazem uns 5 dias. Então eu quero resolver até amanhã depois. Os caras me dão um mês para resolver uma coisa dessa, intelectualmente, redação, eu não posso, né? Eu tenho que fazer isso no máximo 5, 6 dias por aí. Tá? Depende dos meus horários, da situação precária. Né? Como é que é? Né? Mas olha, muitas graças, valeu. Hein? Foi ótimo. Agora, gente, aqui outra pergunta. Trabalho no cemitério como coveiro. Posso ser mais assediado pelas consciências por ser esse tipo de profissão? Não. Às vezes você é mais assistido. Depende da sua intenção e do seu temperamento. Não é assim, não. Eu já fui amigo de alguns coveiros e gostei demais. Tinha muita amizade com eles. A pessoa bem assistida. Porque cemitério, às vezes, depende da pessoa. Eu lembro que um dos coveiros que eu tive assim, um certo contato com ele, uma certa época, quando a gente estava no cemitério, as consciências se afastavam quando ele ia passar. Eu, então, falei lá na ocasião com um dos amparadores que estava lá, falei assim, vem cá, você acha que eu devo falar para ele? Eu falei assim, fala, isso vai dar força para ele. Eu falei assim, você sabia que quando você anda, eles se afastam. Quer dizer, você tenha, então, uma psicosfera, uma força presencial com processo extrafísico aqui no cemitério, você é o dono disso, é a sua casa. Olha bem esse ambiente que você tem aí. De modo que o nosso amigo aqui pode ser isso. Você já pensou? Você desmancha a roda de gente doida no cemitério, quer dizer, isso é o máximo. Isso pode ocorrer, sim. Eu vi isso acontecer. J. Cristo tinha consciência sobre as vidas sucessivas? Por que não deixou nada escrito? A história contada pelo catolicismo sobre ele é verdadeira? Poderia comentar um pouco sobre isso? Olha, a primeira coisa é a seguinte, J. Cristo morreu muito cedo. Ele era um médium em desenvolvimento, tinha medo de certas coisas, criar problemas, ficava desassossegado, tinha essas coisas todas. Era um médium, um sensitivo em desenvolvimento, com 30 e poucos anos, e sumiu. Então ele tinha muita coisa na cabeça, muita ilusão, muita fantasia. De modo que não deu, ele não explicou nada direito nas coisas, mas ajudou muita gente, porque falou para amar uns aos outros, etc. Tal, porque tanta gente não falava nisso. Né? De qualquer maneira, o amor ao próximo é alguma coisa.
Então ele tem esse aspecto da história. Agora, ele era um rapaz que era bom de energia. Isso era o aspecto mais sério dele. Bem acima da média. Até ontem eu era espírita convicto. No entanto, desde que comecei a tomar conhecimento da Conscienciologia, em junho último, através das terturas, começo a perceber que existe muita lógica em tudo que ouço diariamente, através desse curso de longo curso. E vocês sabem a tertura. Partindo do fato que sou detentor de um baixo nível de autodiscernimento e que o senhor pensa de eu continuar sendo coordenador de uma entidade de divulgação do Espiritismo, e apesar de executar com lisura esta liderança, não mais pactuar pensenicamente com os ideais dessa entidade de divulgação, não, o que eu acho é o seguinte: se você está já com um gap muito grande da situação, é porque você já concluiu essa parte do seu pagamento. Mas, para você sair, você precisa colocar gente no seu lugar para você não desfalcar o serviço, principalmente de assistência, seja física ou extrafísica, que estão fazendo aí no centro. Então, a primeira coisa, arranja gente e põe no seu lugar. Eu demorei alguns anos para deixar o movimento espírita, e quando eu deixei 6 pessoas exercendo as minhas funções, para nada cair. E outra coisa, o principal centro que a gente ajudou a fundar, depois, são quase 50 anos já está funcionando lá, em alto nível, um dos que funcionam mais. Só para você ter uma ideia, no Centro Espírita lá, Comunhão Espírita Cristã, até quando eu estive lá, eles tinham sessão de desobsessão 2 vezes por semana. Isso é raro. Geralmente não é assim, é só uma. Então, há um movimento muito grande. Então, o que você deve fazer é isso. Vai ser o tipo da coisa ruim se você deixar tudo que você está fazendo, e daqui uns 2, 3 anos você vai ver todo mundo sumiu, desapareceu, não tem mais nada. Tudo aquilo foi por água abaixo. Se é que esse serviço tem alguma coisa de útil, você tem que sustentar a peteca no ar. Não pode deixar isso cair. É isso que eu quero dizer para você. Agora, se você já está sentindo que está na hora de deixar, tchau mesmo. Mas agora, não saia fugido, nem como desertor. Saia de cabeça erguida, altaneiro e em paz com todo mundo. Não brigue com ninguém, abençoa todo mundo. Esse é que é o caminho. Foi isso que eu fiz no movimento espírita, não briguei com ninguém. É a vida. Outra coisa, uma pessoa dessa, se você fez muito trabalho de assistência aos outros, ninguém tem nada que reclamar de você. Agora, eles vão falar que você endoidou, que você é assediado, obsedado, que eles gostam de falar. Isso é normal, você tem que entender. Agora é um processo de compreensão. A intercompreensão, você vai precisar mais dela do que antes. Você queria falar? Professor, retornando à resposta que o senhor deu para a Thaís, também dentro do que havia explanado, a comorbidade evolutiva, então se deduz que é óbvio que todo esse processo vem dessa comorbidade. Então, as patologias maiores são oriundas desse processo. Tudo é um processo de retrovidas e dentro do processo da paragenética das personalidades. Sim. Então, sintetizando mais ainda, vamos ver então que o processo fica entre algozes e vítimas, não é isso? Tudo vem... Começa assim. Mas isso sempre repercute, porque ninguém é isolado, ninguém é sozinho. Sei. Lógico, mas dando continuidade, porque... Então, na hora que pega, o algoz tem muita gente em torno dele, a vítima também tem. Isso tudo, então, é uma briga grupal. A comorbidade, então, é sempre mais complexa. Agora, como eu estou estudando sobre sadismo, sadomasoquismo, eu vi a definição de que é o masoquismo. O masoquista, ele tem medo do poder do outro sobre ele. Esse é a definição do... Então, a vítima, ela se encolhe, ela tem medo. Quando o senhor coloca aqui a questão do medo na filologia... que é justamente, o senhor define como seria o acerto, a patologia é justamente essa. Esse medo é decorrente
do medo do outro sobre ele, do poder. Então, a gente pode dizer que tudo também gira em torno do poder. Porque tem o poder, e o outro porque o outro exerce o poder sobre ele, agora né? eu te falo. Não é isso? Quem é que tem mais poder desse povo todo que a gente conhece? Entre o que nós estamos falando entre a sede e 17? A revolução, quem é que tem mais poder? O Serenão, né? Não, a Consciência dele. Bom, eu estou falando no nível nosso, né? Agora, ela não deixa de ter poder. Aqui. Quando eu falo em Consciência Livre... Não, isso é no nível de vocês, não é o meu. Eu nem falo mais de Consciência Livre. Quando eu falei, você falou que eu estava alçando voos muito altos. É o nível de vocês, não é o meu ainda, mas ainda chega lá. Bom, então tudo bem, mas esse é o nosso objetivo, né? Professor, agora, veja, então... Não, o que eu quero, pensa agora. Você vai pensar o que eu vou dizer, presta atenção. A CL é que tem mais poder. E, no entanto, aqui não aparece. Já com a evolucióloga, já começa a sumir com o poder. É aquilo que eu falo. O poder que aparece demais é o pior que tem. Quanto mais ele aparece, mais grosso ele é. O poder real, ele é sutil. Ele é praticamente sigiloso. Ele caminha para o anonimato cosmoético, evolutivo. Então, ele Mas também se aprimora. Né? Professor, tem uma ambiguidade aí também, que a manipulação é um poder e é sempre muito sutil também. Né? Você não tem jeito de fugir disso. Então, tem que se tomar cuidado com isso, né? Mas o poder é realmente que está infiltrando em toda essa patologia da humanidade. A Magali tem poder sobre os animais domésticos. Ela não pode falar nada. Pois é. Ela reconhece que tem. Muito embora eu já conheci cachorro que tinha mais poder sobre o dono do que eu sobre o cachorro. É a domesticação mútua. Eu estava lendo ontem também um livro que o senhor já esteve com ele, aquele da natureza humana, que fala o seguinte: se nós, essa questão que nós temos ao olhar o animal, o nosso amigo, sob o humano, um ser mais elevado de outros planetas também pode chegar e querer fazer a mesma coisa conosco, porque vamos ser o animalzinho de estimação deles, né? Então... É a vida. Tudo é um processo de poder. Tá certo? É o poder. Tá bom, obrigada. Professor, a fatologia, sexta linha, o incenso cancerígeno. Todo tipo de incenso, eu gostaria que o senhor explanasse um pouco. Olha, isso aí nós já tivemos debates enormes desde a época do início do CAEC aqui. Os gaúchos são especialistas nessas coisas devido ao processo deles lá com aquele chimarrão. Agora, o incenso está provado, isso é independente da gente. Teve gente que já esteve estudando que ele é cancerígeno. Esses incensos que tem por aí que eles fazem, porque qual tipo de incenso você usa? Pode ser alguma coisa que é cancerígeno. Isso é óbvio. Eles foram estudar e viram que tem uma opção deles que são cancerígenos. E o processo de pulmão, né? Cancerígeno de pulmão. Então, incenso é um perigo. Se ter muito cuidado. Eu, quando comecei a estudar medicina, logo no início, eu falei assim, eu acho que tem perfume que cria câncer. Foi um auê. Me deram um contra... Aí eu falei assim, você é francês, por acaso? Eu perguntei para ele, você está defendendo tanto perfume? Será que é francês? Mas o problema é esse. Você já viu como é que faz perfume? Tem uns filmes que mostram isso, inclusive filme da França, feito por americana, aquela coisa toda. Aquele monte de frasco que tem. Tem perfume que às vezes eles fazem 12 coisas e vão mexendo um com o outro até dar certo, como é que é. É o almíscar, é isso, sândalo, e eles vão misturando para ver o perfume que dá. Todos esses perfumes que tem por aí são assim. Agora, eu digo para vocês, deve ter algum que deve fazer mal. Está na cara, mas eu nunca fui fazer experiência disso. No início até queria ver. Vamos ver o que ele que pode ser. Porque o processo é o seguinte, os efeitos são sempre imediatos. A pessoa não começou a usar o perfume e deu alguma coisa nela, não. Mas se ela usa há 10, 15 anos, aquilo pode ter o efeito acumulativo, que deu alguma coisa que ela nunca vai
juntar que seja perfume. Você está entendendo? Mas a minha hipótese, ela tem lógica, ela procede. É uma coisa para a gente pensar. Agora, se o perfume é assim, ou tem essa chance de ser, que dirão incenso, está na cara. Agora, o incenso eles estudaram, o negócio é concedido. Professor, nós não poderíamos substituir a palavra poder por autodomínio, a CL, né, ou serenão, ou... Sim, mas o autodomínio é um poder que ela tem sobre si mesma. Mas esse é um tipo de poder. Mas o heterodomínio é o poder sobre os outros. O poder sobre os outros? Entende? Existem muitos tipos de poder. Eu acho esquisito a questão do o poder. Então tá, eu vou arranjar então um nome para você. Não. Aqui. Vamos discutir, né, professor? Potência. Esquece o poder e usa potência, pronto. A força energética, a potência né? até é usado muito em matéria da psicanálise, alguma coisa também dentro da filosofia. Potência. Eu gosto de usar muito o verbo potencializar e o potencializador. Uhum. Porque não fica ambíguo, tipo, você entender que a consciência livre ou o serenão... É que tem mais poder. Está certíssimo. Poder? Não tem nada errado. Não, tudo correto. Poder é o poder. Esse é o poder legítimo. É o poder da inteligência evolutiva. O poder da cosmoética teática vivida. Isso é o máximo. Obrigada. Arlindo, hoje você está mais calado. Arlindo, o que houve? Você está com medo da Beatriz, é isso? Eu acho que ele está com medo de falar. Você já falou, todo mundo já falou em torno dele. O Arlindo, que é o primeiro a falar hoje, eu não sei. Você almoçou hoje, Arlindo? Almocei bem. Agora o poder é neutro. Ele almoçou bem, é isso. Ele está giboiando. Ele está giboiando. O poder é neutro. Ele o poder ser é neutro. negativo Ele está lembrando bem. O poder é neutro. Professor, sim. Nessa quarta-feira, agora no curso do Pai, a gente teve uma aula sobre o Agostinho, né, o Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. E eu queria pegar esse gancho junto com a Beatriz para entender um pouquinho mais como é que funciona uma pessoa como ele, que chegou a ser um filósofo, começou a refletir mais sobre uma série de coisas, como é que mesmo a pessoa assim, usando de certa forma o mental soma, ela ainda se prende dentro da religião. Como é que funciona? O problema é que ele não apareceu ali a primeira vez. Ele é considerado um dos pais da igreja. Esse cara já foi padre até aquela época, quantas vezes? 6 vezes, 5 vezes ele foi padre. Ele nunca saiu da igreja. O problema todo é esse. Agora, ele era uma cabeça, intelectualmente, mas você sabe, isso não quer dizer nada. Os nazistas tinham gente muito inteligente, tecnicamente falando, no meio deles. Olha o que deu. Intelectualidade só não resolve. Por isso que a gente precisa de ter o código pessoal de cosmoética. Porque assim, se a pessoa pensa um pouquinho mais, ela vê que a religião não tem sentido nenhum, né? Não faz lógica nenhuma. Por isso que eu fico... Mas tem que pensar com calma. Às vezes, dentro do contexto daquela pessoa, foi o único jeito que ele arranjou para favorecer alguém que ele gosta muito. Eu já vi um monte de cara que entrou na igreja católica, a namorada era beata. Ele se apaixonou pela namorada e virou católico do tapa. Ele tinha a mãe dele. Cheio de gente. O Agostinho tinha a mãe dele, né? Que era bem... Pois é. Olha o Swedenborg, esse aqui é o pior. Olha, analise bem a personalidade de Swedenborg. É assim de Swedenborg como eu arranjei nesse nome para mostrar isso aí. O homem era a maior cabeça da época, o cara mais lido. Já tinha lido tudo quanto era livro que interessava da época. A maior cultura, erudição, o polímata. Agora, ele então não admitia nada, porque ele cuidou até de processos tipo arma e outras coisas mais, muita máquina, ele inventou, ajudou e tal. Agora então, o que se passa? Lá pelas tantas, ele vê alguém lá numa poltrona, pensou que era o J. Cristo, seguiu então o pai dele, com a família dele, que lá ela tinha bispo, aquele negócio todo, pronto. Aí ficou pior de tudo. Ele acabou com toda a racionalidade, pronto. Se entregou, caiu de quatro. Ficou tudo irracional.
Começou a inventar um negócio, quase que uma nova religião, que é chamada Nova Jerusalém, a Igreja da Nova Jerusalém, quer dizer. Então você veja que as coisas são difíceis, né? Isso não muda assim não. Agora, tudo falta reflexão. É a pessoa refletir com lógica. E jamais ficar dentro de apriorismo. Acabar com os preconceitos. Não arranjar preconcepção. Liquidar com isso. Professor. Aborda tudo e tira sua conclusão em cima dos fatos. Não fica já com a ideia preconcebida para ver o que. Não, eu quero isso, quero que aconteça isso. Não fica querendo prever o show. Deixa o show acontecer com a natureza. Professor, voltando a Agostinho, ele é o começo da Igreja Católica, porque não existia praticamente o catolicismo. Existia, sim. Não, existia 300. Existia um monte de religião antes, ele veio totalmente siderado com aquilo. Essas coisas todas. Sim, antes ele foi até de outra religião. Ele foi judeu antes disso. Terrível. Teve uma opção de coisa desse. Quer dizer, do século I, que eu 2, sei 3. que ele foi judeu antes. Antes. Só pensa nisso. O judeu tem 5 milênios. Sim. A Igreja Católica ainda não chegou a 2000. Porque se fala que foi 2000, não é nada, porque ela foi feita depois. Mais ou menos 1.700 anos por aí, né? Porque a partir dele, ele que cria os mosteiros, todas essas agostinianos, beneditinos. Quer dizer, ele é um dos pais, é ele e Tomás. Pai da igreja, Tomás eu falei Aquino. para você que é dos pais da igreja, eu sei disso. Mas ele já vinha como sacerdote a opção de coisa. Agora veja, ele não deu valor, por exemplo, às iniciações dele. Ele não levou o parapsiquismo a sério, ele só pegou na intelectualidade para ter o poder para dominar os outros. Agora, o poder estava aí. Sim. Na minha família, quando um membro da família morre, logo se providencia a missa e eu não vou a nenhuma, sem problemas. Se depender de mim, essa prática não seguirá adiante. Porém, se eu comparecer à missa por retidão a pessoa que dessomou, estarei me acumpliciando com a Beatice? Depende. Se o ambiente é desse jeito, até um certo ponto, sim. Se você dá o contra e bateu na mesa, você está dando um exemplo, às vezes é bom. Eu, por exemplo, já fui a uma missa lá do meu sócio, mas é para fazer uma assistência lá. E, por sinal, eles mesmos me pediram para vir. Falaram assim, se ele estiver lá, Val, tira ele de lá. Isso tem dentro da igreja. É missa de corpo presente. É um negócio solene, impressionante. Estudamos neste módulo mais recente as Confissões de Santo Agostinho. Haja beatice neste filósofo e cabotinismo nas confissões da sua juventude. Ponto de exclamação. Ele utilizou muito da filosofia de Platão, neoplatonismo, como Tomás de Aquino utilizou muito da filosofia de Aristóteles. Eles foram, respectivamente, Platão e Aristóteles nas suas retrovidas ou discípulos de ambos, correndo atrás do que deixaram de fazer? Não, eles não foram nenhum desses caras, não. Eles foi da padraiada antiga, e a maioria mesmo foi judeu antes. No livro 10, sobre memória, Agostinho fala sobre essas células extraordinárias, os neurônios, séculos antes das células serem visualizadas pelo microscópio. Foi um extrapolacionismo dele? Sim, mas é uma dedução óbvia, né? Quem começa a fazer pesquisa vê tudo. Agora, o Agostinho, ele seguiu mais, como você falou aqui, foi o Platão. Se ele tivesse seguido Aristóteles, ele não teria tanta situação. Já o outro seguiu mais Aristóteles mesmo. Mas é que eles criaram a coisa, torceram, aproveitaram para fazer aquilo que podia, né, com a igreja. No estudo da programação neurolinguística, PNL, há uma especial atenção voltada para os tipos de pessoas definidas como visual, auditivo e sinestésico, conforme a sensibilidade pessoal de cada um. No estudo da consciência, essas características estariam dentro da preferenciologia? O nível pessoal dessas características pode ser considerada dentro do desenvolvimento consciencial? Nessa linha de raciocínio, o sinestésico seria o mais avançado? Olha, o mais avançado é aquele que tem mais discernimento. O mais é besteira. Se você for comparar as pessoas apenas pelo corpo, você nunca vai chegar na realidade delas. E olha, outra coisa, PNL, programação neurolinguística, é um processo para ganhar dinheiro, é um negócio negativo. Abre o olho com isso. Besteirada. Professor, na página 75,
dependenciologia, o senhor fala, a pessoa beata ainda não conseguiu ajustar o próprio ponteiro consciencial à autoestima. Eu queria entender que eu percebo um padrão comum nas pessoas, principalmente da religião católica, que foi o grupo, né, que eu tenho com mais afinidade, assim, que eu vi, né? É um padrão mais down, triste, tem baixa estima, eles não têm muita força presencial, a não ser... Não, mas não é só isso. Aqui, Por que qualquer disso? beato, ou qualquer fiel, qualquer profitente, ou qualquer seguidor de religião, ele tem uma tendência para a auto-vitimização de algum modo. Muitos deles se tornaram assim porque tem uma autoculpa. Isso tudo a gente tem que ver também. O processo da autoculpa é pior ainda. Que eu vejo assim... Eu, no movimento espírita, tinha um monte de gente que você via que tinha autoculpa, não, sério de coisa. Eu falava tudo na cara, para ver se melhorava. A hora que você despertava a pessoa caía em si, a situação toda. Então, aquilo era um processo dela contemporizar, para não ficar com muita autoculpa. E a autoculpa é um erro, né? É uma doença brava. Mas eu vejo assim que no catolicismo eles inculcam, né, a questão da culpa, do sofrimento. Mas o espiritismo é a mesma coisa, eles exaltam isso, etc. Tal. E outra coisa, para a pessoa ficar lá. Ó, o ideal é você caminhar aqui. O espiritismo é o seguinte, você tem que seguir aqui, ó, a mediunidade, tem que desenvolver, participar disso. E a pessoa fica ali presa para o resto da vida. Então, pelo que eu entendi, assim, o padrão de culpa, muitas vezes não porque ela fez algo terrível em outras vidas ou nessa mesmo, é mais a questão do que eles impõem, do que é errado, né? Para você entender isso melhor, é melhor a gente falar as coisas claras para você. Vamos entender bem. Uma pessoa chega na religião, então ela vai aderir ao processo. Ela então é crente, ela é fiel, ela é profitente, ela é seguidora daquela seita, religião, seja o que for. Ali só tem guia cego, que está dirigindo aquilo. Ela se transforma no seguidor cego. Ela se submete ao guia cego, ela fica cega, igual ele. Então, as religiões de modo geral, ninguém pensa por si. Mesmo o teólogo, ele começa a pensar, mas dentro daquilo que está nas raias do direito, no caso do catolicismo, por exemplo, o direito canônico. O Antônio chegou aí, ó. O Antônio está aí. Ó. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Você está entendendo como é que é? É a cegueira. Ou nós chamamos hoje, para evitar a palavra cego aí, que dentro do politicamente correto, eles estão evitando, então a gente usa a palavra amaurose. É a pessoa amaurótica, que é a mesma coisa. Entendeu? Que é o processo da tiflose, com a situação toda. Então, pensa nisso. É a falta de discernimento. Devido ao processo da amaurose. E para limpar esses resquícios do processo religioso, refletir... Agora, a maioria é criada dentro do processo da religião, tem ainda alguns resquícios, alguma rebarba, alguma coisa nisso. A gente tem que tirar isso aí com o tempo. E a melhor maneira é estar fazendo reflexão, estar fazendo assistência. Que eu percebo e a melhor maneira é escrever, fazer texto mostrando essa realidade. Entendeu? Para ajudar. Eu, por exemplo, na minha vida, eu escrevi para o pré-maternal, depois para o maternal, para o curso primário, depois para o secundário. Hoje eu estou tentando entrar no curso superior. Eu e vocês. Que é o processo nosso aqui. O pré-maternal meu foi no Espiritismo. É a vida, cada um faz o que pode. Tá certo? Valda aqui na B. Só informação, acho que foi o Alinor que perguntou a questão do incenso. Saiu uma matéria, um cosmograma, foi dia 9/3/2008, que fala que foram feitos testes e mostram que a fumaça do incenso é prejudicial à saúde. Saiu na Folha de São Paulo. Aqui fala que queimando o incenso todos os dias, por exemplo, a pessoa inala a mesma quantidade de benzeno, substância cancerígena contida em 3 cigarros. Pois mas isso tem muito mais coisa do que isso aí. Lá mesmo, lá, eu acho que lá embaixo já tem lá, na hemeroteca nossa, lá tem mais material sobre isso. Faz muitos anos que eu falo isso aqui. A primeira vez que eu falei aqui, deu uma alreia danada, porque era uma moça que trouxe uma opção de varinha de incenso, aquelas assim, e queria entrar no
no laboratório com aquilo. Eu bati na mesa, foi um auê. Você não vai poluir aqui não, então você não entra, você está proibido de entrar. Vai queimar o seu negócio lá no fim do Judas lá. Deu uma auê danada. Professora, ela não é... Mas, Valdo, como é que é possível? Isso aí vai só ajudar. Fala assim, não, você vai dar câncer para os outros, isso está errado. Você fuma? Olha isso. Ela não era um estilo hippie, eu acho que eu lembro dessa pessoa. Você lembra dessa primeira que houve? As roupagens, todas do estilo. Era homem ou mulher? Era uma moça. Então é essa mesmo. Então você viu. Era uma moça. Chegou um estilão. Assim. Era uma moça. Isso. Que foi colocado aqui de Santo Agostinho e São Tomás, que são fases históricas bem distintas. O Santo Agostinho santo aí é entre aspas, né? O Santo Agostinho foi do século V e o Tomás de Aquino foi do século XIII. No século XIII começou uma relativa abertura, apesar de que ele misturava religião com filosofia, uma abertura que culminou até na Renascença. Depois que eles mataram muita gente, começaram a abrir uma coisa, porque não tinha mais jeito. São Tomás e outros, eles tinham uma parte de independência em relação à própria igreja, e muitos deles foram até perseguidos. Não, mas lá na igreja todo mundo era perseguido. Se você não segue o que eu estou falando, eu te persigo. Mas isso é todo mundo. Por isso que você sabe que teve época que tinha vários papas simultaneamente, né? Tinha um no lugar, outro no outro, outro no outro, outro no outro, igreja. Considerar o paradoxo do século XIII, começou no século XII, XIII, houve uma relativa abertura, ele culminou na Revolução Científica, depois... Mas o índex librório proibitório continuou do mesmo jeito, não teve nada. Eles misturavam religião... Misturaram, outra coisa, não fizeram nada. O negócio do índex librório proibitório, até há poucos anos não existiu isso aí. Mas, paradoxalmente, a ciência nasceu desse movimento. Depois de Descartes, tudo que era ligado à igreja... Sei, mas a ciência, se você for falar nisso, ela nasceu mais dos processos da alquimia, né? Mas eles essa tinham ciência uma independência... Foi mais alquímica do que católica. Uma certa independência. Agora, Agostinho foi aquele começo Mas os caras todos que estudavam isso aí, tinha que falar em alquimia, astrologia, esse negócio todo, isso fazia parte do serviço. Então, era o jeito. Você veja bem, o Newton. O Newton misturava não, alquimia... Ele estudou Isaac Newton e o Apocalipse. Tem um livro, tem em português, tem tudo isso. Mas ele... foi do movimento da Revolução Científica, apesar disso, era um paradoxo. Agora, a gente estuda essas coisas todas e mostra. Agora, uma coisa que eu queria falar para você é o seguinte, o Antônio está aí, ele faz revisão de certos textos meus. De vez em quando eu faço a citação e coloco alguma coisa da Bíblia, tudo bonitinho. O versículo, o livro, a coisa toda. Ele tira assim, não, mas não precisa de colocar isso aí, só foi o que é, porque todo mundo já sabe. Eu comecei a rir. Eu segui o que você pediu. Cortei tudo. Agora a gente sabe, né? Deuteronômio, tanto, 13:11. Está lá. Eu tirei. É demais, né? Mas olha, é bom a gente citar. O povo pensar. O Newton misturava a religião. Eu fiz isso muito no movimento espírita. Eu citava a coisa, a pessoa então vinha para falar comigo. Aí eu derriçava a madeira naquilo, liquidava com tudo que ela queria. Mas era o jeito de fazer a abordagem à pessoa. Era o jeito. Eu usei isso demais. Entende? A pessoa vinha, você falou nisso, agora eu queria falar, muito bem. Agora eu falei assim, então senta aí que eu vou te contar o que é que eu falei. Deixa eu te mostrar agora atrás dos bastidores. O que tem nisso aí, nessa ideia? E liquidava com o assunto. O cara saía aturdido. Está entendendo? Era impacto terapia. O que você quer? Então, até o Newton, o Descartes, todos aqueles filósofos, o Newton também era filósofo e cientista, e o Kant? Eles todos misturavam o Kant, você vai pôr ele num Kant? O Kant também, o Kant já deu uma reviravolta maior. Mas eles todos misturavam religião, inclusive o Newton. Agora, ele tem uns que eram totalmente piradões, né? Aquele que eu vi falando aqui de você, não. Como é que é aquele? O Schopenhauer, aquele que tomou chope demais. Mas apesar disso, deram início ao movimento científico, sei lá.
Esse tomou chope demais. É uma pena. Mas era uma cabeça, tem muita ideia interessante. Agora, o problema mais sério no estudo dos livros que já passaram é o seguinte, dos livros atuais também, os nossos, tudo isso. É a pessoa saber fazer a triagem daquilo que ela lê. Valdo, era... Seu discernimento aparece aí. Só uma coisa. Faça sua escolha. Um contraponto com a Rosa. Toda a matemática, geometria, a matemática nasceu da filosofia, eram os filósofos que fizeram todo o movimento matemático. Não, mas agora eu te ela digo, tá tirando tanto quem é que sarro nasceu do primeiro? Quem é que nasceu? Sim. Foi o ovo ou a galinha? Foi a matemática primeiro do que a filosofia, ou a filosofia antes da matemática? Para mim foi a matemática. Que a hora que o cara criou, e chegou lá e falou assim, não, mas aqui tem 2 filés. São 2 filés, eles são meus. Já começou. Não, mas você pode me dar meio. Aí já começou a matemática, foi nisso. Quem é que vai comer a metade do pernil? Ela começou já não, antes. O pernil desse javali é meu. Mas você não pode me dar, então vamos dividir em 5. Aí vão ver, então 5. Já começou a aritmética. É assim que começou. Isso foi muito antes da filosofia. Os gregos e depois ainda continuou, que desenvolveram a matemática. Mas você reconhece, por exemplo, os gauleses lá do Asterix, na hora que vai comer a perna do javali, vamos ver, toda essa perna é minha só? Não, você tem que dividir, são 3. Então, agora vamos ver, 3, 1, 2, 3. Valdo. Só para completar aqui, a gente só tem que ter uma preocupação, não ser beata pela matemática, nem beato pela filosofia, né? É lógico, Você já está no acordo, não é isso? Tudo bem? Então tá. Pode falar. Valdo, você já comentou sobre o Swedenborg outras vezes, que você acompanhou mais de perto. Essa aparição que você falou, que ele ficou místico depois, mas você teve alguma coisa a ver com isso? Fui eu que apareci. Ah, foi você? E ele me tomou como Jesus Cristo. Quer dizer, não fui eu, foi o Zéfiro. Que é você? O cara que ele falava, não sou eu, foi o Zéfiro. Eu já estou dando a responsabilidade para ele, não tem nada a ver com isso. Essa é o meu passado, não tem nada. E o Swedenborg, depois disso, ele chegou a aparecer para você? Não, lá nós seguimos a situação. A gente ajudou o pai dele, uma opção de coisa. É uma opção de coisa, mas não foi só eu, foi a turma lá que estava lá trabalhando com ele. O Swedenborg já era do período que já estava mais lúcido a respeito da reurbanização, essa coisa toda. Swedenborg, o Rousseau, Balzac, Kardec, Blavatsky e outros mais aí. Algum desses médios lá, dos processos do século XIX. Muitos desses a gente já sabia mais ou menos alguma coisa, né? Já estava procurando ajudar, já consciente da ajuda, sabendo o que nós estamos fazendo. Dentro de um contexto maior, que é esse contexto que eu chamo hoje de marxismo-mecanismo. Né? Sob certo aspecto, isso seria o ciclo das metas evolutivas da Terra. A pessoa tem que seguir esse ciclo, vai seguindo. Hoje nós estamos aqui trabalhando com o CI, o curso intermissivo, junto com a reurbanização e a reciclagem intrafísica. Reciclagem é isso aqui, ó. Primeiro que você faz por aí, desse estilo assim, ó, isso é reciclagem intrafísica. Você está seguindo a reurbanização. Você teve alguma ideia depois que possa falar aí de aonde, que área que o Swedenborg está atuando? Se ele chegou a... Não, eu cheguei a vê-lo uma certa época, mas depois eu desisti. Porque eu tive muito contato com o povo do Swedenborg, a Igreja Nova Jerusalém. Eu cheguei a falar até numa das igrejas dele, porque eles me consideraram que eu conhecia muito todos os processos do Swedenborg. Então, o bispo que veio dos Estados Unidos, lá de Branhett, na Pensilvânia, eu tive com ele. O principal sacerdote também da Nova Jerusalém aí era meu amigo. Outra coisa, um deles, esse sacerdote, lá o principal responsável, ele apareceu num dos nossos eventos sérios e falou para todo mundo
que ele achava, como é que era. Então. Agora, nós temos uma coleção aí do Swedenborg que é a mais séria, né? Agora, de tudo que ele escreveu mesmo, o diário dele é que é o mais importante, é o Diário Spiritualis, esse é que é o mais sério. É uma série de livros. Agora, aquilo dele é que era sério. Foi baseado nesse processo que a gente entrou lá na cabeça, porque ele era uma cabeça, o cara fora de série, e ele permitia, quer dizer, ele era uma pessoa boa, só de permitir o acesso para a gente poder fazer uma coisa dessa. E ele tinha energia mesmo para valer, porque senão já não teria aparecido lá, na poltrona lá. Na hora que ele entrou, ele viu aquela pessoa bem tangibilizada na frente dele. É a vida, né? É sobre isso mesmo, sobre essa situação. O que o senhor acha que fez com que ele desse um passo atrás e se acompliciasse com tudo isso? Aquilo subiu a cabeça dele, porque, presta atenção, uma pessoa está fazendo uma coisa estéril, árida, terrível da ciência, só mexendo com máquina, só com a matéria, só aquilo. Na família dele, todo mundo falando em Deus, milhão de coisas. Na hora, então, que ele viu uma coisa e viu, juntou o casamento da parte material que ele trabalhava com aquilo que a família estava. Então, aí, ele foi diretamente para o lado da família. Quer dizer, ele não raciocinou. Toda aquela racionalidade que ele usava para a matéria, ele esqueceu e já admitiu tudo. É aquilo que a gente fala, né? Quanto mais alto, mais bonito é o tombo. Ele naufragou na hora com a situação. Aquilo foi um erro. Agora, a pior coisa que ele teve foi o seguinte, que depois que ele começou a escrever sobre os assuntos todos, ele não admitia a reencarnação de modo algum, a Seriex. Entende? Isso é falta de cabeça, porque é uma coisa tão óbvia. Uma das coisas mais racionais que tem é a Seriex. Se uma pessoa, isso eu estou falando assim do ponto de vista só teórico, se a pessoa faz só examinar isso teoricamente, ela admite que tem vida sucessiva. É uma coisa lógica, racional, não tem jeito a pessoa fugir disso. Sim. Então, se ela conhecer alguma coisa como ele conhecia, em matéria de ciência da época, ele era um dos maiores, a maior cabeça. Né? É muita gente da época que admitia que a maior cabeça era ele. Então, por exemplo, ele admitia fisiologia, ele admitia anatomia, ele conhecia essas coisas. Agora, deixou tudo assim, bandeou para o buraco, quer dizer, a coisa é terrível você pensar Como nisso. teria sido a sequência do trabalho dele se não tivesse Agora, sido isso? É lógico que ele dessomando, ele viu tudo, voltou, começou a ter retrocognição, recuperou os cons. O problema todo era de cons. Na ocasião, se a gente tivesse dado um jeito de ter uma injeção, uma vacina, para dar alguns cons a mais para o homem, pronto. Agora, é a vida, né? Professor Val. Ele ainda aguentou muito tempo depois disso. Qual era a expectativa do Zéfiro, da reação dele? A expectativa do Zéfiro era tirá-lo para ele não fazer mais planos para sair da guerra. Ele estava mexendo com os negócios, inclusive da Marinha, os negócios que você sabe. Todo lado, é igualzinho nos Estados Unidos. Aparece um grande cientista, o Pentágono está de olho nele, vai lá. E outra coisa, dá mundos e fundos para ele, acerta a vida dele para ele trabalhar, né? Então, o que a gente desejava era evitar que ele caísse no processo pior para entrar num processo de guerra. Aí ele ia piorar a ficha dele. Agora, veja, isso a gente conseguiu. Nós conseguimos isso, mas não era o ideal. Ninguém esperava a má interpretação dele. Deu certo, né? Deu certo. Aquilo que a gente queria, a gente conseguiu. Que era desviar. Que às vezes é preferível a pessoa não fazer nada do que fazer o pior para piorar a interpretação grupo kármica dela. Agora veja, você sabe, Arlindo, na filosofia, todos esses grandões lá do início da Grécia, a maioria participou de guerra. E uma boa parte deles, também eles ensinaram e foram preceptores de pessoas ensinando para a guerra. Foi ou não foi? Platão foi assim, o Aristóteles teve um negócio desse, o próprio Sócrates teve uns troços desses. Isso aí era duro. Então, veja, você tem que dar um desconto, tem atenuante nisso aí. Agora, por exemplo, na época já do Swedenborg, já não era assim. Está entendendo? Outra coisa, ele tinha tudo na mão. O homem tinha a faca e o queijo na mão. Ele fazia o que bem entendia na época. A cabeça dele
Agora, ele é genial, esse cara. Para mim, é um dos maiores que tem. Eu não sei como é que ele está hoje, o nível grandão dele da história, mas ele não é bobo, entendeu? É uma grande personalidade, senhor Nebora. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 80 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 8 perguntas respondidas online, 18 votos online. Hoje vamos ter cinco recados. Juliana e Telma, Semana da Saúde. João Aurélio, palestra Autoconscienciometria. Igor, ICP2. Milena, Web Conference. Rosângela, acoplamentário. A eleição do verbete para amanhã. Behaviorismo. Hipocrisia política. Miudeza. Objeto ritual. Testemunho. Tertulianos, eu gostaria de convidar a todos, em nome da OIC, a participarem da segunda semana de saúde holossomática da Cognópolis, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, de 6 a 12 de outubro. Durante esse período, a gente vai ter diversas atividades promovidas por várias ICs. Dentre elas, a gente vai ter a inauguração do campus da OIC, no dia 11 de outubro, sábado. No dia 13 de outubro, a gente vai ter o Dia da Ação em Saúde Consciencial, onde a gente vai ter diversos atendimentos gratuitos, inclusive consciencioterápicos, consultoria em várias áreas e diversas oficinas. E no dia 11 de setembro, a gente vai ter o terceiro simpósio, 11 de outubro, a gente vai ter o terceiro simpósio de autoconsciencioterapia, que é um evento onde os pesquisadores vão mostrar as suas pesquisas em autoconsciencioterapia. A gente tem aqui hoje a Thelma Crespo, que vai falar um pouco da participação dela enquanto pesquisadora nesse evento. Bom, eu vou participar no dia 11 da segunda mesa de debates com o tema Trajetória Autoconsciencioterápica em 6 meses. São os 6 primeiros meses, né, os meses iniciais da autoconsciencioterapia, onde, falando de crenças, né, como a gente falou hoje na tertúlia, eu trabalho com uma proposta de uma técnica para trabalhar a descrenciologia. Foi uma vivência minha que eu vou expor no simpósio, onde eu vou apresentar a identificação de algumas crenças irracionais, as falácias lógicas por trás dessas crenças e uma proposta de reeducação consciencial. Então, uma proposta de técnica, de autopesquisa que eu estou aplicando, iniciando essa aplicação e já vendo resultados interessantes. Então, fica aí o convite para vocês participarem do simpósio, para entrarem no debate. A gente vai fazer as mesas, né, de debates nesse dia. E a gente vai abrir 1h30, né, de debate para a gente aprofundar os temas. Então, fica o convite aí para todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar aos interessados que nós vamos trabalhar com uma palestra agora sobre autoconscienciometria, aqui na Conscius. Nós vamos explicar o programa Autoconscienciométrico, que é um programa que vai demorar alguns meses, mas vão ter vários módulos. O primeiro módulo é um módulo introdutório. Então, quem tiver interesse agora, 15 horas aqui na sala da Conscius, quem tiver em casa, aqui em Foz, dá tempo de chegar ainda. E a nossa ideia é tirar dúvidas, mostrar o que nós vamos trabalhar, os critérios, os princípios, o que nós vamos abordar em termos de criticologia, autocriticologia, temperamento, autoimagem, atributos e o próprio conscienciograma e a conscienciometria em si. Então, quem tiver objetivo de tirar dúvidas, conhecer o programa, nós estamos agora aqui às 15 horas, aqui no CIAEC. Quem tiver dúvida pode se informar na recepção, mas é na sala da Conscius, aqui no antigo salão de eventos do CIAEC. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para avisar que o ECP2 começa nessa sexta-feira, próxima sexta-feira. Nós fizemos uma medição lá do salão e resolvemos que 80 colchonetes é um número bom para a gente conseguir fazer o curso com uma boa circulação durante o campo. E a situação do curso é o seguinte: restam 12 vagas, né, e há um número grande de interessados. Então, a gente
pede o seguinte, que as pessoas não acreditem que vai dar para se inscrever na última hora, porque pode correr o risco de não conseguir se inscrever. O número de interessados é maior do que o número de vagas que restam, né? Então, a gente pede também que aquelas pessoas que confirmaram a presença no curso, que elas efetivem sua inscrição. Isso ajuda todo o trabalho nosso de organização e a gente lembra que a gente não tem privilégios, a gente não pode ficar segurando a vaga para aquela pessoa. Se alguém quiser se inscrever e a pessoa não tiver efetivado, mesmo confirmando seu interesse, a gente não tem como segurar a vaga. Então, fica esse lembrete e esperamos aí todos os interessados realmente nessa sexta para ter um grande curso. Tá? Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. O tema da webconferência de hoje é Biografologia e Proexis. Serão analisados biografias com seguintes temas: genética e paragenética, mesmologia e recursos, grupo carbono evolutivo, identificação da Proexis, ectovias conflitrantes, ou Proexis. Professor Elcícero Júnior, 2.15.30, no site da PES, www.apexinternacional.org. Obrigada. Boa tarde, estou aqui para divulgar o acoplamentário. O acoplamentário é um laboratório grupal e multidimensional específico para o desenvolvimento parapsíquico e atributos conscienciais. Ele acontecerá nos dias de 16 a 18 de outubro, aqui no CAEC. A temática é Interassistenciologia, Epiconso, Leonardo Firmato e Félix Wong. Quem quiser mais informações, entrar em contato com o CAEC. O DDD é 45, telefone 3525-2652. Obrigada, boa tarde. O verbete vencedor para amanhã é hipocrisia política com 15 votos. Obrigada e boa tarde a todos.